As luzes fluorescentes do I know mercadinho it's been central hard. piscavam contra o céu You have noturno no de Belo idea. Horizonte, enquanto Isabela Ferreira passava os últimos itens do cliente no caixa. Seus The dedos red se is so moviam assertive. mecanicamente. It draws you in. Bipe, embale, sorria, repita. O relógio na parede zombava dela. 22h43. 17 minutos até a liberdade. Sacola? Ela perguntou ao senhor idoso, sua voz rouca de 12 horas de polidez forçada. Pode ser, moça. Você parece cansada. Estou bem. Isabela mentiu. A mesma mentira que contava para todos que perguntavam. Aos 26 anos, as mãos de Isabela já carregavam as marcas de quem nunca teve o luxo do descanso. Seus cabelos castanhos ondulados, geralmente presos num rabo de cavalo prático, haviam começado a mostrar alguns fios brancos prematuros que ela não tinha energia para esconder. Ela parou de olhar no espelho há meses. Eles só mostravam o que ela já sabia. A pele morena clara sob seus olhos havia adquirido um tom acinzentado, e seus olhos castanho-mel haviam perdido o brilho em algum lugar entre o turno da manhã na lanchonete e o turno da noite aqui. Boa noite, Isa, chamou seu Carlos, o gerente noturno. Cuidado na estrada. Sempre tenho, ela respondeu, pegando sua mochila desbotada do armário dos funcionários. O calor de fevereiro a atingiu como uma parede quando pisou no estacionamento. Seu Gol 2011 estava sob uma lâmpada quebrada, sua pintura branca agora amarelada pelo sol. Ela o havia comprado 2 anos atrás, quando Melissa começou a escola, trocando passes de ônibus por prestações que sempre chegavam atrasadas. A viagem até seu apartamento no bairro Jardim Esperança levou 28 minutos pelas ruas que nunca realmente dormiam. Belo Horizonte respirava diferente à noite, ainda viva, ainda se movendo, mas com uma energia desesperada que ela entendia bem demais. Seu prédio ficava na borda do Bom Distrito Escolar, uma construção amarela desbotada onde ela pagava 1.600 ralos mensais por 2 quartos, e a promessa de que Melissa poderia ter oportunidades que ela nunca teve. Dona Rosa do apartamento 8 estava esperando na porta de Isabela, seu rosto gentil marcado pela preocupação. Ela terminou a lição, Dona Rosa disse suavemente, entregando a mochila de Melissa. Comeu o arroz com frango que trouxe. Dormindo agora. Dona Rosa, não sei como agradecer. Shh, menina, você paga quando pode. Aquela criança é uma bênção. Ela deu um tapinha no braço de Isabela. Mas você precisa descansar. Você parece um fantasma. Isabela quis argumentar, mas a exaustão roubou suas palavras. Ela apenas acenou e observou Dona Rosa voltar para seu apartamento antes de destrancar a porta. O apartamento era pequeno, mas limpo. Isabela havia aprendido organização por necessidade. Bagunça exigia espaço que elas não tinham. Os desenhos de Melissa cobriam a geladeira, explosões de cor mostrando sua família. 2 figuras de palito, uma alta com cabelo ondulado, uma pequena com tranças, sempre de mãos dadas. Nunca 3 figuras, não desde Daniel. Isabela afastou esse pensamento enquanto entrava no quarto de Melissa na ponta dos pés. Sua filha dormia enrolada num elefante de pelúcia, suas trancinhas espalhadas pelo travesseiro. Aos 7 anos, Melissa tinha o sorriso fácil do pai e seu espírito determinado, mas Isabela via a si mesma no jeito teimoso do queixo da filha. Ela beijou a testa de Melissa e recuou para seu próprio quarto. A manhã chegou brutalmente. O alarme gritou às 5h15 e o corpo de Isabela recusou a cooperar. Suas costas doíam de ficar em pé. Seus pés pareciam vidro quebrado. Mas ela se moveu mesmo assim, porque mães não têm o privilégio da rendição. Às 5h45, Melissa estava acordada, comendo cereal na pequena mesa da cozinha. Mãe, hoje tem reunião de pais, Melissa disse com a boca cheia de Nescau cereal. O coração de Isabela afundou. Ela havia esquecido completamente. Que horas, amor? Professora Catarina disse 16h30. Ela quer falar sobre minha leitura. Os olhos de Melissa brilharam. Mãe, estou no grupo avançado agora. Isso é maravilhoso, baby. Isabela forçou o entusiasmo enquanto calculava mentalmente. Seu turno na lanchonete do bairro terminava às 14h, mas ela havia prometido cobrir para Jéssica até às 16h, porque a mãe de Jéssica tinha consulta médica. Estarei lá, prometo.
A promessa tinha gosto de cinzas na boca. Quantas promessas ela havia feito e quebrado. Mas esta, ela manteria. A lanchonete do bairro cheirava a pão de queijo fresco e café forte quando Isabela chegou às 5h58. Marcelo, o dono, já estava arrumando os salgados na vitrine. Bom dia, Isa, ele resmungou. Você está pior que ontem. Obrigada, Marcelo. Precisava muito ouvir isso. Estou falando sério. Está dormindo? Defina dormir. Ele a estudou, seu rosto marcado pelo tempo se suavizando. Olha, sei que precisa das horas, mas se matar não vai ajudar Melissa a longo prazo. Nem ser despejada vai. Marcelo suspirou, mas não argumentou. Ele conhecia Isabela desde que ela começou 3 anos atrás, fugindo de um apartamento e de um homem que havia transformado o amor em prisão. O movimento da manhã chegou às 7h como sempre. Isabela se movia no piloto automático. Café com leite, pão na chapa, suco de laranja. Repita. Seus pés gritavam às 9h. Suas costas se rebelaram às 11h. Mas ela sorriu, serviu e coletou gorjetas que comprariam os sapatos novos de Melissa. Às 14h, Jéssica chegou parecendo culpada. Isa, desculpa muito, mas a consulta da minha mãe está atrasada. Você poderia... Não posso hoje. Isabela interrompeu, odiando o desespero em sua voz. Reunião de pais da Melissa às 16h30. Prometi. O rosto de Jéssica caiu. Claro, vou dar um jeito. Mas Marcelo ouviu. Vai, Isabela, eu cubro. Marcelo, você está aqui desde as 5h. E vou estar até às 22h se for preciso. Vai ver a professora da sua filha. Isabela sentiu lágrimas ameaçarem, mas as forçou de volta. Obrigada. Ela chegou à escola municipal professora Cecília Meirelles às 16h28, seu uniforme da lanchonete ainda cheirando a café e queijo. Os corredores da escola explodiam em cores. Trabalhos de alunos, decorações de carnaval, cartazes sobre leitura, brilhantes e alegres de um jeito que parecia quase zombeteiro. A sala da professora Catarina Almeida ficava no fim do corredor do 2º ano. Pela janela da porta, Isabela podia vê-la. Uma mulher no início dos 50 com cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante, usando um blazer verde musgo sobre uma blusa bege. Ela arrumava papéis com uma precisão calma, que falava de uma vida que Isabela não conseguia imaginar. Isabela bateu suavemente. Entre, a voz de Catarina era calorosa, como chocolate quente numa manhã fria. A sala cheirava a livros e giz de cera. Carteiras de alunos agrupadas, e uma parede exibia uma árvore de leitura onde cada folha representava um livro terminado. Isabela viu o nome de Melissa em 21 folhas, mais que qualquer outro. Senhora Ferreira. Catarina se levantou, estendendo a mão. Obrigada por vir. Por favor, sente-se. Elas se acomodaram em cadeiras de criança na mesa de Catarina, e Isabela tentou não pensar em como devia parecer ridícula, apertada e manchada de café diante dessa mulher composta e elegante. Primeiro, Melissa é extraordinária, Catarina começou, seus olhos escuros gentis atrás de óculos estilosos. Ela lê além do nível da série. Sua compreensão é notável. Ela ama sua aula, Isabela disse. E era verdade. Melissa falava constantemente sobre professora Catarina. Sua voz durante a hora da história, os livros que recomendava, como ela fazia o aprendizado parecer mágica. Fico feliz. Mas tenho preocupações. Catarina puxou uma pasta. Melissa tem dormido durante as aulas da tarde, com frequência suficiente para me preocupar. Culpa caiu sobre Isabela como uma onda. Ela não vai para a cama tão cedo quanto deveria. Trabalho até tarde e... Não estou julgando. Catarina interrompeu gentilmente. Estou preocupada. Com as duas, para ser honesta. Isabela olhou para cima bruscamente. Melissa fala de você constantemente. Catarina continuou. Como você trabalha duro, 2 empregos. Como ela deseja que você não estivesse tão cansada. Ela pausou. Posso ser direta? Por favor. Você parece exausta. Ser mãe solo é incrivelmente difícil. Mas estou preocupada que você está se destruindo e, eventualmente, isso vai machucar Melissa mais do que qualquer hora de dormir perdida. Isabela quis se defender, explicar que estava fazendo o melhor possível.
Mas estava tão cansada, tão impossivelmente cansada. E essa mulher, essa estranha, olhava para ela com preocupação tão genuína que algo dentro de Isabela se quebrou. Não sei o que mais fazer, ela sussurrou. Mal posso pagar nosso apartamento. Creche custa mais do que ganho numa semana. Dona Rosa ajuda, mas ela tem 78 anos. Não posso continuar impondo. E Melissa merece melhor que cereal no jantar e uma mãe exausta demais para ajudar com lição. Catarina ficou quieta. Então fez algo inesperado. Estendeu a mão e apertou brevemente a de Isabela. E se houvesse outro caminho? Estou ouvindo. Minhas tardes são livres. Posso dar aula particular para Melissa depois da escola, sem custo. Lugar seguro para fazer lição. Te daria algumas horas sem preocupação. Moro sozinha perto daqui, e honestamente adoraria a companhia. Isabela a encarou. Eu não poderia? Pode. Deveria. A expressão de Catarina era firme, mas gentil. Todo pai precisa de ajuda. Não há vergonha em aceitar. Por que faria isso? Catarina inclinou a cabeça pensativa. Ensino há 26 anos. Aprendi que às vezes a melhor coisa que fazemos é ajudar quem ajuda. Você está lutando tão duro por sua filha. Deixe alguém lutar por você. Isabela sentiu lágrimas se formando e tentou piscá-las de volta, mas uma escapou. Ela a limpou rapidamente. Desculpa, não costumo. Não se desculpe. Você é humana. Tem permissão para estar sobrecarregada. Conversaram por 25 minutos sobre logística. Catarina pegaria Melissa na escola 3 tardes por semana. Ajudaria com lição, daria jantar, e Isabela poderia buscá-la às 19h. 2 horas. 2 horas sem preocupação. Tentamos por 1 mês, Catarina disse. Ver como funciona. Não sei como agradecer. Apenas cuide de si mesma. Isso é agradecimento suficiente. Enquanto conversavam, Isabela se viu relaxando. Catarina era fácil de conversar. Sua voz acalmante sem ser condescendente. Ela fez perguntas sobre os interesses de Melissa, livros favoritos, rotinas. Ela tomou notas, acenando pensativamente. Ela realmente ama fantasia, Isabela se viu dizendo. Dragões, magia, aventura. Às vezes acho que ela lê para escapar. Ela parou. Escapar do quê? Nossa situação. Dinheiro é apertado. O apartamento é pequeno. Não posso pagar o que outras crianças têm. Melissa tem algo que muitas crianças não têm, Catarina disse suavemente. Uma mãe que moveria montanhas por ela. Confia em mim. Isso vale mais que qualquer brinquedo. A gentileza na voz dela foi a ruína de Isabela. A exaustão, o estresse, a pressão constante de ser mãe e pai, provedora e consoladora, tudo desabou de uma vez. Seus olhos ficaram pesados, seu corpo de repente cansado demais para manter sua postura defensiva. Desculpa. Ela murmurou. Estou tão... A palavra cansada nunca saiu. Seus olhos se fecharam por apenas um momento, ou assim ela pensou, e sua cabeça inclinou para o lado, buscando qualquer apoio. Encontrou o ombro de Catarina. Isabela Ferreira, que não havia se permitido ser vulnerável em 3 anos, que carregava o peso do mundo nos ombros todos os dias, adormeceu numa mulher que acabara de conhecer. E Catarina Almeida, que havia passado 6 anos em independência cuidadosa e solitária, não se moveu. Ela sentou perfeitamente imóvel, deixando essa guerreira exausta descansar, e sentiu algo que não sentia há anos: o desejo de proteger alguém. O relógio da sala fazia tic-tac silenciosamente, marcando 19 minutos, depois 24. Lá fora, os corredores esvaziavam enquanto os últimos professores iam para casa. O sol da tarde pintava sombras longas pelo chão. Nenhuma das duas se moveu. Quando Isabela finalmente se mexeu, piscando confusa, encontrou Catarina ainda ali, ainda calma, observando-a com compreensão gentil. Sinto muito. Isabela ofegou, se endireitando bruscamente. Meu Deus, não acredito que... Está tudo bem, Catarina disse. Você precisava descansar. Dormi em você. Humilhação a inundou. Isabela. O uso de seu primeiro nome a parou. Você está exausta. Não há vergonha nisso.
Você trabalha até o osso por sua filha. Hoje você teve 27 minutos de descanso. Nada pelo que se desculpar. Você contou? Sou professora. Sou boa com tempo. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Catarina. Além disso, você parecia em paz. Não quis perturbar isso. Elas se olharam por um longo momento. Algo passou entre elas. Compreensão, talvez, ou reconhecimento. Duas mulheres. Idades diferentes. Vidas diferentes. Mas ambas carregando fardos que às vezes pareciam pesados demais. A oferta ainda vale, Catarina disse. 3 tardes por semana. Deixe-me ajudar. Isabela acenou, não confiando em sua voz. Bom, começamos segunda. Agora vá para casa. Durma de verdade. Quando Isabela deixou a sala, se sentiu mais leve do que em meses. Não porque seus problemas haviam desaparecido, não haviam. Mas porque pela primeira vez desde que Melissa nasceu, alguém havia olhado para sua luta e dito: deixe-me ajudar a carregar isso. Ela não sabia ainda, mas aquele momento, adormecer no ombro de Catarina Almeida, mudaria tudo. Segunda chegou com chuva, o tipo de temporal constante de fevereiro que transformava as ruas de Belo Horizonte em rios. Isabela estava sentada no estacionamento da escola, observando pais pegarem seus filhos, lutando contra a vontade de ir embora. Ela estava adiantada. Catarina não teria Melissa por mais 30 minutos, mas Isabela havia saído do trabalho mais cedo quando Marcelo insistiu. Você tem onde estar, ele havia dito. Vai, descansa, faz algo que não seja servir pessoas. Agora, assistindo a chuva bater no para-brisa, Isabela não tinha certeza do que fazer com tempo livre inesperado. Por 3 anos, cada minuto havia sido contabilizado, cada momento programado em torno da sobrevivência. A ausência de pressão imediata parecia estranha, quase desconfortável. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Aqui é Catarina. Melissa está animada com nossa primeira tarde. Sem pressa para buscar. 1970? Está perfeito. Aproveite o tempo para você. Isabela encarou a mensagem. Quando foi a última vez que alguém disse para ela aproveitar tempo para si mesma? Ela dirigiu até a Biblioteca Pública Municipal, um prédio de tijolos a 2 quarteirões da escola. Dentro, estava fresco e silencioso, cheirando a papel velho e ar-condicionado. Isabela não conseguia lembrar a última vez que havia lido algo além de contas ou lição de Melissa. Ela vagou pelos corredores de ficção sem rumo, pegando livros e lendo contracapas sem realmente processar as palavras. Sua mente continuava derivando para Melissa, imaginando se ela estava bem, se a casa de Catarina era segura, se esta era a decisão certa. Posso ajudar? A bibliotecária era uma jovem mulher com mechas roxas no cabelo e olhos gentis. Seu crachá dizia Juliana. Não tenho certeza do que procuro, Isabela admitiu. História da minha vida, Juliana sorriu. Que tipo de livro você costuma gostar? Eu... não lembro. Faz um tempo. Algo no tom dela ressoou porque a expressão de Juliana se suavizou. A vida atrapalhando o viver? Algo assim. Bem, aqui está o que faço quando não sei o que quero. Fecho os olhos e escolho aleatoriamente. O universo geralmente sabe o que você precisa melhor que você. Ela gesticulou para as prateleiras. Tenta. Sentindo-se um pouco boba, Isabela fechou os olhos e deixou seus dedos percorrerem as lombadas, até sentir-se atraída por uma. Ela puxou. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Memórias, Juliana observou. Mulher que viveu na favela, escreveu sobre sobrevivência, transformou sua vida através das palavras, pesado, mas esperançoso. Parece certo, Isabela murmurou. Ela pegou o livro emprestado e encontrou uma poltrona de canto perto das janelas onde podia assistir à chuva e se perder na luta de outra pessoa. As palavras a puxaram imediatamente. Esta história de uma mulher lutando contra probabilidades impossíveis, escolhendo a si mesma quando ninguém mais o faria. 2 horas desapareceram. Quando Isabela finalmente olhou para cima, eram 16h30. Ela tinha tempo para ir para casa, tomar banho, talvez lavar roupa antes de buscar Melissa. Mas seu corpo se sentia pesado com mais que exaustão física. Em vez disso, ela dirigiu até o parque municipal.
Um pequeno espaço verde perto de seu apartamento com um pavilhão coberto. A chuva havia diminuído para uma garoa. Ela sentou num banco e ligou para sua mãe. O telefone tocou 4 vezes, antes de Glória Ferreira atender. Isabela! A voz de sua mãe estava afiada com surpresa. Está tudo bem? Melissa está bem? Todos estão bem, mãe. Só... queria ligar. Uma pausa. Você nunca só liga. O que você precisa? A suposição doeu, mesmo sendo justa. Desde que deixou Daniel 3 anos atrás, Isabela só ligava para sua mãe quando estava desesperada, pedindo dinheiro emprestado para consultas médicas de Melissa, pedindo cuidados de emergência, desculpando-se por perder reuniões de família que não podia pagar para comparecer. Nada. Tenho 1 hora livre e pensei em dar um oi. Outra pausa, mais longa. 1 hora livre? Foi demitida? Não. A professora de Melissa ofereceu cuidar dela algumas tardes, ajudar com lição. Isso é incomum. O que ela quer? Por que ela tem que querer algo? As pessoas não ajudam só por bondade, Isabela, especialmente com filhos de outras pessoas. Qual é a intenção dela? Isabela fechou os olhos. Era por isso que não ligava. Sua mãe via o mundo através da lente de suas próprias decepções. Um marido que foi embora, uma filha que repetiu seus erros, uma vida que não havia se tornado como planejado. Talvez ela seja apenas gentil, Isabela disse calmamente. Gentil. Certo. Na risada de Glória era amarga. Só tome cuidado. Lembra o que confiar em pessoas te trouxe com o Daniel. Daniel. Só o nome fez o peito de Isabela apertar. Ela o conheceu aos 22. Se apaixonou por charme e promessas. Aos 23, estava grávida e noiva. Aos 24, era mãe solteira fugindo de um apartamento que mal podia chamar de lar. A raiva de Daniel ainda ecoando em seus ouvidos. Não sou mais criança, mãe. Posso julgar caráter. Poderia me enganar. Isabela encerrou a ligação pouco depois. Sua breve paz despedaçada. Ela sentou no pavilhão observando famílias no playground, pais empurrando filhas nos balanços, mães limpando joelhos ralados, casais rindo enquanto crianças brincavam. Ela quis isso uma vez. O quadro completo. Agora se contentaria apenas em sobreviver cada dia. Às 18h45, Isabela parou no endereço que Catarina havia mandado. Uma casa charmosa de 2 andares na Rua das Palmeiras, 3 quarteirões da escola. A luz da varanda brilhava quente contra a escuridão da noite. Pela janela da frente, ela podia ver movimento e ouvir risadas. Ela bateu, repentinamente nervosa. Catarina abriu a porta, ainda em roupas de ensinar, mas com cabelo solto agora, caindo em ondas suaves pelos ombros. Ela parecia diferente fora da sala de aula. Mais jovem, mais relaxada. Na hora certa, Catarina sorriu. Entre. Melissa está terminando a sobremesa. A casa cheirava a canela e brigadeiro. A sala estava cheia de estantes de livros, móveis confortáveis em tons terrosos e fotografias de lugares que Isabela só havia visto em revistas. Lisboa, Buenos Aires, algum lugar com água turquesa e areia branca. Mãe! Melissa veio correndo da cozinha, seu rosto brilhante de alegria. Professora Catarina fez brigadeiro, e lemos 3 capítulos de A Bolsa Amarela. E ela tem um gato chamado Drummond que me deixou fazer carinho. Um grande gato malhado cinza apareceu, encarando Isabela com olhos âmbar suspeitos. Parece que se divertiu, Isabela disse, abraçando sua filha. Podemos voltar quarta? Por favor? Se a professora Catarina não se importar. Insisto, Catarina disse calorosamente. Melissa terminou toda a lição e tivemos uma ótima conversa sobre por que a Raquel precisava da bolsa amarela. Porque às vezes as pessoas precisam esconder seus desejos para sobreviver. Melissa recitou seriamente. Mas boas amigas ajudam você a mostrá-los de novo. Os olhos de Catarina encontraram os de Isabela por cima da cabeça de Melissa. E algo passou entre elas. Reconhecimento do duplo significado da lição. Vai pegar sua mochila, amor, Isabela disse. Enquanto Melissa subia as escadas, Catarina gesticulou para a cozinha. Posso oferecer chá? Café? Você parece que poderia usar algo quente. Não quero incomodar. Não está. Por favor.
Isabela se viu seguindo Catarina para uma cozinha que parecia de revista. Armários brancos, bancadas de granito, ervas crescendo em vasos de cerâmica no parapeito da janela. Tão diferente de sua cozinha apertada com eletrodomésticos ultrapassados e cheiro perpétuo do que quer que Dona Rosa tivesse cozinhado. Catarina despejou o chá de um bule de cerâmica em 2 canecas diferentes, ficando com a lascada para si e dando a perfeita para Isabela. Como foi sua tarde? Catarina perguntou. Estranha, Isabela admitiu. Não sabia o que fazer comigo mesma. Isso é compreensível. Tempo livre é um músculo que precisamos reconstruir quando estivermos em modo sobrevivência. Isso é de algum seminário de ensino? Catarina sorriu. Terapia, na verdade. Depois do meu divórcio, tive que reaprender a estar sozinha sem estar solitária. Era a primeira coisa pessoal que Catarina havia compartilhado. E Isabela se viu curiosa. Quanto tempo faz? 6 anos. Casada por 18 antes disso. Catarina envolveu as mãos na caneca. Ele queria filhos. Eu não podia ter. Eventualmente, ele decidiu que isso era um impeditivo. Sinto muito. Não sinta. Doeu na época, mas me ensinou que às vezes as pessoas vão embora e não é sua culpa. Às vezes é apenas incompatibilidade disfarçada de amor. Ela pausou. Imagino que você entenda isso. Isabela pensou em Daniel, em promessas quebradas e raiva que escalou até que ela não teve escolha senão ir embora. Sim, entendo. Ficaram em silêncio confortável por um momento, tomando chá enquanto a chuva continuava caindo lá fora. Posso te perguntar uma coisa? Isabela disse. Por que está fazendo isso? De verdade? Catarina considerou sua resposta cuidadosamente. Porque passei 6 anos nesta casa sozinha, indo trabalhar, voltando, corrigindo provas, lendo livros, dormindo, repetindo. É seguro, é confortável. Também é incrivelmente solitário. Ela encontrou os olhos de Isabela. E por que quando te vi adormecer no meu ombro semana passada, completamente exausta, ainda lutando tão duro por sua filha, vi alguém que precisava de ajuda e não conseguia pedir. Entendo esse sentimento. Não sou boa em aceitar ajuda. Nem eu era. Mas ensinar me ensinou que a coisa mais forte que você pode fazer é admitir que não consegue fazer tudo sozinha. Professora Catarina! Melissa apareceu na porta, mochila nas costas. Drummond pode dormir comigo algum dia? Drummond dorme onde quer, quando quer. Catarina riu. Mas talvez possamos arranjar uma visita. No carro, Melissa tagarelou sobre a tarde. Os jogos que jogaram, as histórias que Catarina contou, como ela explicava problemas de matemática usando brigadeiros para ficarem mais fáceis de entender. Mãe? Melissa disse enquanto entravam no complexo de apartamentos. Você e a professora Catarina vão ser amigas? Espero que sim, baby. Por quê? Porque você sorriu quando estava conversando com ela. Você não sorri muito mais. A observação atingiu Isabela como um soco no peito. Ela não havia percebido o quanto sua exaustão havia afetado a percepção de sua filha sobre ela. Vou tentar sorrir mais, ela prometeu. Naquela noite, depois que Melissa estava dormindo, Isabela sentou na pequena mesa da cozinha com seu laptop aberto numa planilha que havia feito 3 meses atrás. Receitas e despesas. Os números ainda não fechavam. Nunca fechavam. Ela ganhava $2.200 por mês entre os 2 empregos. Aluguel era $1.600. Utilidades, 130. Comida, 280. Prestação e seguro do carro, 320. Telefone, 50. Plano de saúde através da lanchonete cobria o básico, mas ainda deixava copagamentos e remédios. Roupas para uma criança de 7 anos crescendo. Material escolar. A emergência ocasional. Ela estava sempre 150, 250 a menos. Sempre fazendo malabarismos com qual conta pagar atrasada, qual necessidade adiar. Mas agora, 3 tardes por semana, ela não precisaria de Dona Rosa. Isso eram $100 por mês economizados. E Catarina estava alimentando Melissa naquelas noites, mais $35 ou $40 em compras de supermercado. Não era suficiente para consertar tudo, mas era espaço para respirar. O primeiro espaço para respirar que ela teve em 3 anos. Seu telefone vibrou.
Outra mensagem de Catarina. Melissa esqueceu o caderno de leitura. Posso deixar na escola amanhã? Ou você pode passar aqui hoje à noite se ainda estiver acordada. Isabela olhou para o relógio. 21h52. Ela deveria dizer não, deixar para amanhã. Mas algo a fez responder. Posso passar se não for tarde demais. Luz da varanda estará acesa. Isabela deixou Melissa com Dona Rosa. Só 20 minutos, prometo. E dirigiu de volta para a Rua das Palmeiras. A luz da varanda estava realmente acesa, lançando um brilho quente sobre os degraus molhados. Catarina atendeu a porta em roupas confortáveis agora, calça de moletom e um suéter oversized, seu cabelo num coque bagunçado. Ela parecia mais jovem assim, mais acessível. Obrigada por vir, ela disse, entregando o caderno. Sei que Melissa leva muito a sério. Leva. Quer bater o recorde do ano passado de livros lidos. Vai conseguir. Ela já está lendo em nível de 5ª série. Ficaram na porta, nenhuma das duas pronta para encerrar a interação. Fiz sopa demais, Catarina disse de repente. Gostaria de um pouco? A menos que precise voltar? 20 minutos, Isabela disse, se surpreendendo. Dona Rosa está com Melissa. A cozinha cheirava a legumes e ervas. Catarina serviu sopa de abóbora em tigelas e colocou um prato de torradas. Então, Catarina disse, enquanto se sentavam na mesa da cozinha. Me conte algo sobre você que não tem nada a ver com ser mãe. Isabela piscou. Eu... não sei. Sou mãe da Melissa há tanto tempo, não tenho certeza de quem mais sou. Deve haver algo. O que você queria ser quando era jovem? Fotógrafa. A resposta veio sem pensar. Queria viajar, tirar fotos, contar histórias através de imagens. O que aconteceu? Vida, Daniel, gravidez, realidade. Isabela deu de ombros. Não pego uma câmera há 8 anos. Sente falta? Sentia? Isabela pensou sobre o peso de uma câmera em suas mãos, como o mundo parecia diferente através de uma lente, a satisfação de capturar um momento perfeito. Sim, ela disse suavemente. Sinto. Então deveria começar de novo. Com que dinheiro? Que tempo? Com uma câmera de celular e domingos de manhã. O tom de Catarina era gentil, Isabela mais firme. Você tem permissão para ter sonhos que não sejam sobre sobrevivência. Conversaram por 43 minutos, não 20. Catarina compartilhou histórias sobre ensinar, sobre alunos que mudaram sua perspectiva, sobre a vez que mochilou pela Europa num verão e aprendeu que era mais corajosa do que pensava. Isabela se viu compartilhando também. Sobre a primeira palavra de Melissa, livro, naturalmente. Sobre o momento que decidiu deixar Daniel. Sobre a decepção de sua mãe de que Isabela havia jogado sua vida fora. Você não jogou sua vida fora. Catarina disse firmemente. Você escolheu sua filha sobre uma situação ruim. Isso é coragem, não fracasso. Quando Isabela finalmente saiu, dirigiu para casa com o recipiente de sopa que Catarina insistiu que levasse. Melissa vai adorar no almoço amanhã. E um sentimento que não conseguia nomear. Parecia perigosamente próximo de esperança. Março chegou com seu caos usual de preparações para a Páscoa e estresse de fim de trimestre. A lanchonete adicionou bebidas temáticas ao cardápio, o que significava pedidos mais complicados e filas mais longas. O mercado estendeu seu horário para compras de feriado, o que significava mais turnos disponíveis se Isabela os quisesse. Ela não queria, mas precisava. O casaco de inverno de Melissa do ano passado não servia mais. A conta de luz havia aumentado. A Páscoa estava chegando, e embora Isabela não tivesse ilusões sobre providenciar uma celebração elaborada, queria dar algo à sua filha. Então pegou turnos extras, o que significava menos sono. O que significava que estava de volta a funcionar no limite. O breve alívio de janeiro e fevereiro evaporando como neblina matinal. Catarina notou. Você parece exausta de novo, ela disse numa segunda à noite quando Isabela chegou para buscar Melissa. Correria de Páscoa, Isabela disse, tentando soar casual. Todo mundo quer pão de queijo e compras. Está cuidando de si mesma? Estou bem. Isabela. Eu disse que estou bem. As palavras saíram mais afiadas que o pretendido. Agradeço sua preocupação,
mas posso gerenciar minha própria vida. Catarina recuou como se tivesse sido esbofeteada. Claro, peço desculpas por me intrometer. Culpa inundou Isabela, mas orgulho a impediu de se desculpar. Ela juntou as coisas de Melissa rapidamente e saiu sem o chá e conversa habituais. No carro, Melissa perguntou: "Por que você foi má com a professora Catarina?" "Não fui má, amor." "Foi sim. Você usou sua voz brava." Isabela apertou o volante com mais força. Às vezes adultos têm dias ruins. Você deveria pedir desculpas. É complicado. Mas Melissa estava certa. Isabela mandou mensagem naquela noite. Desculpa por ter sido grossa. Dia longo. Não foi sua culpa. A resposta de Catarina veio 1 hora depois. Não precisa se desculpar, mas minha porta está sempre aberta se precisar conversar. Isabela não respondeu. Conversar significava vulnerabilidade. E vulnerabilidade significava risco. E ela não podia arcar com mais riscos na vida. Ela se jogou no trabalho. Turnos duplos na lanchonete significavam que ela podia cobrir menos as noites do mercado. E as gorjetas de Marcelo eram melhores que o salário de seu Carlos de qualquer jeito. Ela trabalhou até seus pés ficarem dormentes, até o cheiro de café se tornar parte de sua pele, até que se movia pelos dias numa névoa de exaustão. Numa quarta à noite, ela chegou na casa de Catarina e encontrou Melissa chorando. "O que aconteceu?" Isabela exigiu, imediatamente em alerta. "Nada grave." Catarina disse rapidamente. "Estávamos conversando sobre o coral de Páscoa na escola. Melissa está chateada porque..." Ela olhou para a menina. "Porque não posso participar." Melissa soluçou. "É às 14 na sexta e você tem que trabalhar e não tem ninguém para me buscar depois. E eu queria cantar Aleluia com minha turma e agora não posso." O coração de Isabela se partiu. Ela havia esquecido completamente do coral. O bilhete havia pedido voluntários pais, e ela o jogou fora porque não podia possivelmente faltar ao trabalho no meio do dia. "Amor, sinto muito. Eu poderia levá-la." Catarina ofereceu calmamente. "Ao coral e depois. Você pode buscá-la quando terminar o trabalho." "Não." A palavra saiu rápido demais. Dura demais. Não precisamos de caridade. Não é caridade. É amizade. "É?" Isabela se ouviu dizendo coisas que não queria dizer, mas não conseguia parar. "Porque parece que você está tentando se inserir nas nossas vidas, e preciso saber o que está ganhando com isso. O que você quer de nós?" A mágoa no rosto de Catarina era imediata e óbvia. "Não quero nada. Estou oferecendo ajuda porque me importo com Melissa. E porque achei que fôssemos amigas. Não somos amigas. Você é a professora da minha filha que às vezes cuida dela. Só isso." "Mãe!" Melissa parecia horrorizada. A expressão de Catarina se fechou, muros profissionais batendo no lugar. "Entendo. Bem, nesse caso talvez seja melhor voltarmos ao arranjo original. Segunda, quarta e sexta à tarde. Apenas supervisão de lição. Terei Melissa pronta pontualmente às 19h. Ótimo. Ótimo." Isabela pegou a mão de Melissa e saiu, sua filha chorando todo o caminho até o carro. "Por que você disse essas coisas?" Melissa exigiu através das lágrimas. "Professora Catarina é legal e é nossa amiga, e você foi má. Você não entende. Entendo que você estragou tudo." Dirigiram para casa em silêncio doloroso. Isabela ajudou Melissa a se preparar para dormir mecanicamente, lendo a história obrigatória sem sua expressão usual. Depois que Melissa estava dormindo, Isabela sentou na mesa da cozinha e colocou a cabeça nas mãos. O que ela tinha feito? Catarina não havia sido nada além de gentil, pedindo nada em troca. E Isabela jogou isso de volta em seu rosto porque estava cansada e com medo e incapaz de aceitar que alguém poderia genuinamente se importar com elas sem motivos ocultos. Seu telefone tocou. Sua mãe. "Oi, mãe. Preciso que você venha para o jantar de Páscoa este ano." Glória disse sem preâmbulo. "Sua irmã está trazendo um namorado novo, e não quero que ela pense que você ainda está magoada." "Não estou magoada. Só não temos nada em comum. Ela é sua irmã. Vocês têm família em comum. Além disso, Melissa deveria conhecer a tia." Isabela pensou em sua irmã Fernanda, 3 anos mais nova,
casada com um contador bem-sucedido, morando numa casa com quintal e 2 carros, e sem ideia de como era escolher entre comida e eletricidade. Vou pensar. Não pensa. Compromete. Domingo de Páscoa, 17/8. E tenta parecer apresentável. Talvez peça emprestado algo daquela professora amiga sua, já que ela parece ter a vida no lugar. Isabela encerrou a ligação se sentindo pior que antes. Todo mundo parecia ter a vida no lugar, exceto ela. Catarina com sua bela casa e piano e viagens, Fernanda com seu casamento perfeito e vida perfeita. Até Marcelo com sua lanchonete tinha estabilidade e propriedade, e aqui estava Isabela, se matando de trabalhar e ainda ficando aquém, afastando a única pessoa que havia tentado ajudar, porque era orgulhosa demais e assustada demais para admitir que precisava de algo. Sexta chegou. Isabela foi trabalhar. Às 14h, ela imaginou Melissa na escola, sentada na sala enquanto seus colegas se apresentavam no coral de Páscoa. A imagem fez seu peito doer. Às 14h17, seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Quando ela abriu, sua respiração falhou. Era um vídeo. Melissa no palco com sua turma, usando um vestido amarelo que Isabela não reconhecia, cantando Aleluia com tanta alegria que seu rosto inteiro brilhava. A câmera estava estável, profissional, capturando o momento perfeitamente. Uma segunda mensagem. Ela foi maravilhosa. Achei que você gostaria de ver. Catarina Isabela assistiu o vídeo 3 vezes, lágrimas descendo por seu rosto. Então olhou a informação do remetente mais cuidadosamente. Catarina não havia apenas filmado. Ela havia levado Melissa ao coral. Havia comprado um vestido novo para que ela combinasse com as outras crianças. Havia garantido que Melissa não perdesse porque sua mãe era orgulhosa demais para aceitar ajuda. Depois do trabalho, Isabela dirigiu para a Rua das Palmeiras em vez do apartamento. Ela sentou no carro por 5 minutos, construindo coragem, antes de finalmente caminhar até a porta. Catarina atendeu, sua expressão neutra. Isabela, não estava te esperando até às 19h. Eu sei, eu só vi o vídeo. Melissa me pediu para filmar, espero que esteja tudo bem. Estava mais que tudo bem, foi... A voz de Isabela quebrou. Você a levou ao coral. Ela queria participar, parecia importante. Depois de tudo que eu disse para você... Você disse coisas dolorosas porque está sobrecarregada e assustada. A voz de Catarina era gentil, mas firme. Não vou punir Melissa pelos mecanismos de defesa de sua mãe. Eu não tenho mecanismos de defesa. Eu tenho. Isabela parou. Ok. Eu tenho mecanismos de defesa e sinto muito. Sinto muito pelo que disse. Você tem sido nada além de gentil. E eu joguei isso em seu rosto. Por que fez isso? Porque estou com medo. A admissão explodiu. Estou com medo de precisar de você. De Melissa se apegar e então você decidir que isso é trabalho demais ou complicado demais, ou simplesmente não vale a pena. Estou com medo de depender de alguém porque todo mundo vai embora eventualmente e não vou deixar Melissa passar por isso. Catarina ficou quieta por um momento. Então deu um passo para o lado. Entre, vamos conversar. Sentaram na sala desta vez. Não na cozinha. Mais formal, mais sério. Não vou embora, Catarina disse. Sei que você não acredita nisso, e entendo por quê, mas preciso que você ouça mesmo assim. Não sou seu ex-marido. Não sou sua mãe. Não vou desaparecer porque as coisas ficam difíceis. Você não pode prometer isso. Tem razão. Não posso prometer que nunca vou te magoar ou decepcionar, mas posso prometer que estou aqui intencionalmente, não acidentalmente. Escolho estar na sua vida e na vida de Melissa. Isso não é caridade ou pena ou algum complexo de Salvador. É amizade. Por quê? Isabela sussurrou. Por que nos escolher? Catarina respirou fundo. Porque passei 6 anos sozinha nesta casa, me convencendo de que estava bem com isso. E então você adormeceu no meu ombro, e Melissa começou a vir aqui, e de repente esta casa parecia um lar de novo. Você me deu propósito, conexão. Algo para esperar além de corrigir provas e assistir televisão sozinha. Isso não é... Deixe-me terminar. A voz de Catarina era suave, mas insistente. Sei que acha que estou fazendo um favor. E talvez esteja.
Mas você está fazendo um favor para mim também. Está me deixando ser parte de algo significativo. Está confiando em mim com sua filha, que é a maior confiança que alguém pode oferecer. Isso não é unilateral. Isso é amizade. Isabela sentiu lágrimas deslizando por seu rosto novamente. Ela parecia chorar mais ultimamente, como se anos de emoção suprimida finalmente estivessem encontrando liberação. Não sei como fazer isso, ela admitiu. Como deixar alguém entrar. Como confiar que não vai tudo desmoronar. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Catarina estendeu a mão e apertou a de Isabela brevemente antes de puxar de volta. E quando você me afastar porque está com medo, vou te dar espaço, mas não vou te abandonar. É isso que amigas fazem. Conversaram por 1 hora. Realmente conversaram. Isabela contou sobre Daniel, não apenas a partida, mas os anos antes. Como ele lentamente a isolou de amigos, a fez duvidar de si mesma, transformou o amor numa gaiola da qual ela teve que escapar. O medo que a seguiu desde então, de que escolheria errado novamente, confiaria errado novamente. Catarina compartilhou sua própria história. O casamento que desmoronou tão silenciosamente que ela mal notou até ter acabado. Os tratamentos de fertilidade que falharam. A solidão de querer uma família e ter esse caminho negado. Pensei em adotar, Catarina disse, mas fazer sozinha parecia avassalador. E então os anos passaram, e me convenci de que era velha demais, que o momento havia passado. Você não é velha demais, talvez não. Mas fiz as pazes com minha vida sendo diferente do que planejei. É suficiente? Estar em paz? Catarina sorriu tristemente, na maioria dos dias. E então você e Melissa apareceram e me lembraram do que estava perdendo. A honestidade entre elas parecia frágil e preciosa, como algo que poderia se estilhaçar com a palavra errada. Mas também parecia necessária. Quando Isabela finalmente saiu com Melissa naquela noite, se sentiu mais leve, ainda assustada, ainda incerta, mas menos sozinha. Na semana seguinte, elas reconstruíram o que Isabela havia danificado. As conversas na busca voltaram, cautelosas no início, depois se aquecendo. Catarina não pressionou e Isabela tentou não se afastar. Em 20 de março, Catarina perguntou: "O que você vai fazer na Páscoa? Jantar na casa da minha mãe no domingo. Nada especial. Gostariam de vir aqui? Vocês duas? Costumo passar sozinha, mas pensei que poderíamos torná-la especial para Melissa. Fazer brigadeiros, assistir filmes, a cena doméstica toda." Isabela quis dizer sim imediatamente. Mas velhos hábitos custam a morrer. Não quero invadir seu feriado. Não invadiria. Estou convidando porque quero vocês aqui. Catarina pausou. Por favor? Ok. Sim. Obrigada. A manhã de Páscoa na casa de Catarina foi tudo o que as Páscoas da infância de Isabela não haviam sido. Havia uma pequena árvore decorada com ovos pintados, presentes embrulhados em papel reciclado, chocolate quente com marshmallows, músicas tocando suavemente. Catarina havia comprado para Melissa livros, claro, e materiais de arte. Para Isabela, uma fotografia emoldurada de Melissa do Coral de Páscoa. Mandei fazer cópias, Catarina explicou. Achei que você gostaria de uma. Isabela olhou para o rosto alegre de sua filha congelado no tempo e sentiu sua garganta apertar. Está perfeito. Obrigada. Tenho outra coisa. Catarina puxou uma pequena caixa embrulhada. Isso é mais pessoal. Você pode dizer não. Dentro havia uma câmera, não cara, mas melhor que um telefone. Uma câmera de verdade com alça e configurações manuais. Catarina, eu não posso... Pode. É de segunda mão de uma colega que estava fazendo upgrade. Custou menos do que você pensa. E você precisa disso. A expressão de Catarina era séria. Você precisa de algo que seja só seu, algo que alimente sua alma, não apenas sua sobrevivência. Isabela segurou a câmera em suas mãos, sentindo seu peso, sua possibilidade. Obrigada, ela sussurrou. Passaram o dia em domesticidade confortável, fazendo brigadeiros que Melissa decorou com cobertura excessiva. Assistindo filmes de Páscoa, tirando fotos bobas com a câmera nova. E em algum lugar no meio de tudo isso,
Enquanto riam da 10ª vez que Melissa assistia Hop, Isabela percebeu que estava feliz. Genuinamente, completamente feliz de uma maneira que não havia sido em anos. A realização era aterrorizante. Naquela noite, depois que Melissa adormeceu no sofá de Catarina, elas sentaram na cozinha com chá. Obrigada por hoje, Isabela disse. Significou tudo. Fico feliz que você veio. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você já quis mais? Que isso? Isabela gesticulou vagamente. Amizade, quero dizer. Você já quis... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Catarina pareceu entender. Conexão romântica? Catarina perguntou gentilmente. Sim. Catarina ficou quieta por um longo momento. Quis. Com meu ex-marido. Não foi suficiente para salvar o casamento, mas eu quis. Depois do divórcio, namorei ocasionalmente. Mulheres, principalmente. Sabia há anos que era bissexual, mas meu casamento tornou mais fácil não examinar essa parte de mim muito de perto. Você encontrou o que procurava? Não. Eventualmente parei de procurar. Me convenci de que era melhor sozinha. Ela pausou. Mas ultimamente, tenho me perguntado se desisti fácil demais. O ar entre elas parecia carregado com coisas não ditas. O coração de Isabela estava acelerado, suas palmas suando. Isso era território perigoso. Devo levar Melissa para casa, ela disse abruptamente. Se Catarina ficou desapontada, ela escondeu bem, apenas ajudou a carregar Melissa dormindo até o carro e acenou adeus com aquele mesmo sorriso gentil. No carro, Isabela apertou o volante e tentou acalmar sua respiração. Isso estava ficando complicado. Esses sentimentos crescendo dentro dela estavam ficando complicados. Ela não podia arcar com complicado. Mas dirigir para longe daquela casa quente, da mulher que havia dado à sua filha a Páscoa que ela merecia, da possibilidade de algo mais, isso também parecia impossível. Abril chegou com chuvas torrenciais e o tipo de calor úmido que fazia as 16h parecerem meia-noite. Isabela havia sobrevivido à temporada de Páscoa no trabalho, guardando gorjetas suficientes para comprar sapatos novos para Melissa e pagar a conta de luz sem decidir qual outra conta ficaria atrasada. Pequenas vitórias. A rotina com Catarina havia se estabelecido em algo confortável. Segunda, quarta e sexta à tarde, com visitas ocasionais de fim de semana, quando Catarina as convidava para jantar ou noites de cinema. Elas haviam caído numa amizade fácil que parecia tanto segura quanto perigosa. Segura porque Catarina não pedia nada. Perigosa porque Isabela estava começando a querer dar tudo. Ela se pegava pensando em Catarina em momentos estranhos. Enquanto fazia café na lanchonete, lembrava como Catarina tomava o dela. Creme claro, sem açúcar, na caneca lascada que ela sempre guardava para si. Enquanto dirigia para a casa do trabalho, notava coisas que queria contar. Uma interação engraçada com o cliente. Algo que Melissa havia dito. Uma fotografia que havia tirado. A câmera havia se tornado seu escape. Nos dias de folga, ela caminhava pelo bairro com ela, capturando luz de inverno em galhos nus, padrões de geada em janelas de carros, como sombras caíam em playgrounds vazios. As fotos não eram profissionais, mas eram suas. Evidência de que ela existia fora de mãe e garçonete e caixa de mercado. Catarina havia pedido para vê-las. Absolutamente não, Isabela havia dito envergonhada. Por que não? Tenho certeza de que são maravilhosas. São hora do amador. Você foi para Lisboa e Buenos Aires. Não precisa me humoring. Não estou te humoring. Genuinamente quero ver como você vê o mundo. Então, numa sexta à noite no final de abril, Isabela trouxe sua câmera para a casa de Catarina e relutantemente mostrou as fotos na pequena tela. Catarina estudou cada uma em silêncio, dando zoom ocasionalmente, sua expressão pensativa. Isabela ficou por perto, inquieta, pronta para fazer desculpas. Essas são notáveis, Catarina disse finalmente. Você não precisa, não estou sendo educada. Olhe para esta. Ela puxou uma foto de um homem em situação de rua dormindo num banco, coberto por jornais, com luz da manhã rompendo as nuvens atrás dele. Você capturou dignidade e dificuldade no mesmo quadro. Isso não é fácil. Eu só o vi e pensei. Você pensou sobre a história dele, sobre o que significa sobreviver. É isso que torna uma fotografia significativa.
Catarina olhou para cima. Você tem talento real, Isabela. O elogio a deixou desconfortável. Ela havia passado tanto tempo se definindo por seus fracassos que sucesso parecia estrangeiro. São só fotos. Não são. São como você vê beleza em coisas difíceis. Isso é um dom. Estavam em pé perto, a luz da cozinha lançando sombras suaves no rosto de Catarina. Isabela podia sentir seu perfume novamente, aquela lavanda e baunilha sutil que havia se tornado familiar. Reconfortante. Obrigada, Isabela disse suavemente. Por quê? Por ver algo em mim que não consigo ver em mim mesma. A expressão de Catarina mudou, tornou-se algo terno e triste. Essa é a tragédia da baixa autoestima. Outros podem ver nosso valor claramente, mas somos cegos para ele. Parece que você fala por experiência. Meu ex-marido passou anos apontando minhas inadequações. As formas como falhei em ser a esposa que ele queria. Depois de um tempo, acreditei nele. Catarina cruzou os braços. Levou terapia e tempo para perceber que a decepção dele dizia mais sobre ele do que sobre mim. Ele era um idiota. Catarina riu, surpresa. Essa é a mais direta que você já foi. É verdade. Você é... Isabela se parou antes de dizer algo revelador. Você é uma boa pessoa. Ele não te merecia. Nem você merecia o que Daniel te fez. Ficaram em silêncio carregado. Duas mulheres carregando velhas feridas, reconhecendo as cicatrizes uma da outra. No andar de cima, Melissa chamou. Professora Catarina, podemos ler outro capítulo? O momento quebrou. Catarina sorriu. O dever chama. Mas quando passou por Isabela em direção às escadas, suas mãos se roçaram. Foi breve, poderia ter sido acidental, mas Isabela sentiu como eletricidade subindo seu braço. Catarina sentiu também. Ela pausou, olhou para trás, algo não dito passando entre elas. Então ela subiu as escadas e Isabela ficou sozinha na cozinha, seu coração acelerado por razões que não podia se permitir examinar. Na segunda seguinte, Isabela chegou para buscar Melissa e encontrou Catarina andando pela cozinha, telefone pressionado ao ouvido, seu rosto tenso de estresse. Entendo, mas certamente há algo... Ela pausou, ouvindo. Tudo bem. Sim, obrigada. Ela encerrou a ligação e virou para encontrar Isabela na porta. Está tudo bem? Minha mãe. A voz de Catarina estava tensa. Ela caiu e quebrou o quadril. Está no hospital em Brasília. Preciso ir. Claro. Quando? Amanhã. Já organizei um professor substituto. Provavelmente vou ficar fora uma semana. Talvez 2, dependendo da recuperação dela. O que posso fazer? Catarina olhou para ela com algo parecido com desespero. Não sei. Mal falei com minha mãe em 2 anos. Temos um relacionamento complicado. E agora tenho que ir cuidar dela e... Ela pressionou as mãos no rosto. Desculpa. Isso não é seu problema. Ei. Isabela se aproximou sem pensar. Está tudo bem ficar estressada. Isso é importante. Oh... Odeio que estou chateada. Deveria estar preocupada com a saúde dela, não temendo as palestras sobre minhas escolhas de vida. Você pode ser ambas. Ficaram perto o suficiente para que Isabela pudesse ver a tensão nos ombros de Catarina, como ela estava se segurando através de pura força de vontade. Você vai ficar bem? Isabela perguntou. Vou ter que ficar. Isso não é a mesma coisa. Catarina encontrou seus olhos, e algo rachou em sua expressão cuidadosamente composta. Não. Provavelmente não. Mas que escolha eu tenho, antes que pudesse se convencer do contrário. Isabela estendeu a mão e puxou Catarina num abraço. Catarina enrijeceu por um momento. Surpresa. Então relaxou nele, sua cabeça vindo descansar no ombro de Isabela. Ficaram assim por um longo momento, se segurando na cozinha silenciosa, enquanto Drummond circulava entre suas pernas, e a voz de Melissa derivava das escadas cantando algo sobre unicórnios. Obrigada, Catarina sussurrou contra o ombro de Isabela. Por quê? Por estar aqui, por se importar. Quando se separaram, ambas pareciam ligeiramente envergonhadas. Devo ir, Isabela disse. Sim. Melissa provavelmente está se perguntando onde você está. Mas nenhuma delas se moveu imediatamente.
Ficaram no espaço entre o abraço e a despedida, nenhuma pronta para quebrar a conexão. Finalmente, Isabela se forçou a recuar. Me ligue se precisar de algo, enquanto estiver fora, quero dizer. Mesmo que só para conversar, vou ligar. Ela não ligou. 2 semanas passaram com apenas breves atualizações de texto. Cheguei em Brasília. Mãe está estável. Cirurgia foi bem. Recuperação é lenta. Sinto sua falta. As últimas 2 palavras fizeram o coração de Isabela pular, mas ela disse a si mesma para não ler demais nisso. A casa parecia mais vazia sem a rotina de segunda a quarta sexta. Melissa estava de volta, fazendo lição no apartamento com a supervisão de Dona Rosa, e Isabela estava de volta ao seu cronograma exaustivo. Ela não havia percebido o quanto aquelas tardes a sustentavam até que se foram. Ela continuou tirando fotografias. Começou uma pequena conta no Instagram pela sugestão de Juliana da biblioteca, postando suas imagens com legendas mínimas. Para sua surpresa, pessoas seguiram. Estranhos comentaram. Disseram que seu trabalho os comoveu. Parecia construir algo. Numa terça-noite, 3 semanas depois que Catarina partiu, o telefone de Isabela tocou com uma chamada de vídeo. O rosto de Catarina apareceu na tela, cansado e parecendo mais velho do que Isabela lembrava. Oi, Catarina disse. Oi, como você está? Exausta. Minha mãe é... difícil. Ela deu uma risada vazia. Estou sentada no quarto do hospital dela enquanto ela dorme, e só precisava ver um rosto amigável. Como está a recuperação dela? Boa, fisicamente. Emocionalmente, ela está usando a lesão para catalogar todas as minhas falhas como filha. Aparentemente, se eu tivesse dado netos a ela, não teria tempo para abandoná-la. A expressão de Catarina estava dolorida. Esquecendo que moro em outro estado ou que mal falamos. Sinto muito. Não é seu fardo. Talvez não. Mas ainda posso me importar que você está sofrendo. Os olhos de Catarina brilharam. Sinto falta de casa. Sinto falta de ensinar. Sinto falta de Drummond e meu piano e... Ela parou. O quê? Você. Sinto sua falta. E Melissa, obviamente, mas ela olhou para longe da câmera. Não deveria dizer isso. Por que não? Porque é complicado. Tudo é complicado. Olharam uma para a outra através da tela. Quilômetros de distância, mas de alguma forma se sentindo mais próximas do que haviam estado no mesmo cômodo. Quando você volta? Isabela perguntou. Semana que vem espero, se os cuidados da minha mãe estiverem organizados. Bom, porque Melissa não para de perguntar sobre você, e eu... Ela respirou fundo. Também sinto sua falta. A admissão pairou entre elas. A expressão de Catarina mudou. Tornou-se algo esperançoso e assustado. Isabela. Mãe. Melissa apareceu em quadro, subindo no colo de Isabela. É a professora Catarina. Oi, professora Catarina. Quando você volta para casa, quero te mostrar meu livro novo da biblioteca. O momento se despedaçou. Catarina sorriu. Mas algo triste permaneceu em seus olhos, enquanto conversava com Melissa sobre livros e escola e as aventuras de Drummond. Depois que desligaram, Melissa perguntou. Mãe, você gosta da professora Catarina? Claro que gosto, amor. Ela é nossa amiga. Não, quero dizer gosta. Do jeito que pessoas em filmes gostam umas das outras. A respiração de Isabela falhou. Isso é... complicado. Por quê? Ela é legal e te faz sorrir e faz brigadeiros bons. O que é complicado? Sentimentos de adultos são diferentes de sentimentos de criança. Isso é bobo. Se você gosta de alguém e eles te fazem feliz, você deveria ficar com eles. Se ao menos fosse tão simples. Catarina voltou num sábado. Ela mandou mensagem naquela manhã. Em casa. Exausta. Mas em casa. Isabela respondeu. Quer companhia? Podemos trazer jantar? Por favor. Elas apareceram às 18h com comida chinesa e encontraram Catarina parecendo desgastada e amassada em calça de moletom e um suéter oversized, seu cabelo num coque bagunçado, sem maquiagem. Ela nunca havia parecido mais bonita para Isabela. Você está aqui, Catarina disse, e sua voz quebrou ligeiramente. Estamos aqui. Comeram no sofá porque Catarina disse que estava cansada demais para sentar apropriadamente à mesa. Melissa se enroscou ao lado dela,
contando histórias elaboradas sobre a escola enquanto Drummond reivindicava o colo de Catarina. Estou tão feliz de estar em casa, Catarina disse, sua mão inconscientemente acariciando o cabelo de Melissa. Você não tem ideia. Como foi realmente? Isabela perguntou. Catarina esperou até Melissa estar distraída pela TV antes de responder. Minha mãe passou 3 semanas me dizendo sobre cada forma como a decepcionei. Meu divórcio, minha carreira, minhas escolhas de estilo de vida. Ela tem opiniões sobre minha sexualidade que são não caridosas na melhor das hipóteses. Sinto muito. A ironia é que fui cuidar dela, e tudo que recebi foi ser lembrada de por que não falamos. Mas ela é minha mãe, então que escolha eu tinha? Você sempre tem escolha. Temos. Catarina olhou para ela. Você não escolhe família. Você nasce em obrigações. Talvez. Mas você pode escolher quem deixa perto do seu coração. Algo mudou na expressão de Catarina. É isso que você fez? Escolhido quem deixar perto? A pergunta parecia carregada de significado. Isabela pensou sobre os muros que havia construído, a forma como havia afastado Catarina antes de puxá-la de volta, o medo que ainda a agarrava sempre que sentia demais. Estou tentando, ela disse honestamente. Assistiram uma à outra através do sofá, a TV providenciando ruído de fundo para cobrir o peso de coisas não ditas. Mais tarde, depois que Melissa adormeceu entre elas, Catarina sussurrou. Pensei em você constantemente enquanto estava fora. Cada conversa difícil com minha mãe, cada noite solitária naquele quarto de hospital. Pensava em voltar para casa para isso. Para você e Melissa e sentir que importo para alguém. Você importa. Eu sei. Mas é diferente quando você está longe e isolada. Você começa a duvidar se as conexões são reais ou apenas convenientes. Isso é real, Isabela disse firmemente. Seja lá o que isso é entre nós. É real. O que é? Catarina perguntou. Entre nós? Isabela olhou para Melissa dormindo pacificamente, depois de volta para o rosto cansado e esperançoso de Catarina. Ainda não sei, mas quero descobrir, se você quiser. Quero. Catarina estendeu a mão através de Melissa e pegou a de Isabela. Absolutamente quero, mas preciso que você tenha certeza, porque tenho 25 anos a mais que você, e não posso ser uma fase ou experimento ou... Você não é. Isabela apertou sua mão. Estou apavorada, e não tenho ideia do que estou fazendo, mas você não é uma fase. Você é... Ela lutou por palavras. Você é a primeira pessoa em anos que me fez sentir que poderia ser mais que apenas mãe da Melissa. Que poderia ser Isabela de novo. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Você merece ser ambas. Você merece tudo. Sentaram segurando mãos através de uma criança dormindo. 2 mulheres que haviam sobrevivido suas próprias batalhas, encontrando algo parecido com paz na presença uma da outra. Posso te contar algo assustador? Isabela perguntou. Sempre. Acho que estou me apaixonando por você. Tenho tentado não, mas estou. O sorriso de Catarina era radiante apesar das lágrimas. Isso não é assustador, isso é maravilhoso. É assustador quando você não sabe se a outra pessoa sente o mesmo. Então deixe-me tornar menos assustador. Também estou me apaixonando por você. Tenho estado desde que você adormeceu no meu ombro e confiou em mim o suficiente para ser vulnerável. Isso foi há meses. Eu sei. Tenho sido paciente, esperando você estar pronta. Não tenho certeza se estou pronta agora. Tudo bem. Vamos descobrir juntas. Isabela sentiu algo destravar em seu peito. Anos de medo e guarda cedendo à possibilidade. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora vamos devagar. Deixamos Melissa se ajustar. Descobrimos como isso se parece sem pressa. Catarina pausou. Mas Isabela, preciso que saiba. Estou totalmente comprometida. Seja lá o que isso se torne, estou comprometida em fazer certo. Mesmo eu sendo um desastre? Você não é um desastre. Você é alguém que sobreviveu coisas impossíveis e continuou. Isso é força, não fracasso. Ficaram no sofá até quase meia-noite,
conversando calmamente enquanto Melissa dormia entre elas. Conversaram sobre medos e esperanças, sobre como namorar pareceria com uma criança envolvida, sobre a diferença de idade e se importava. Ambas decidiram que não. Quando Isabela finalmente carregou Melissa para o carro, Catarina as acompanhou até a porta. Na porta, ela pegou a mão de Isabela. Obrigada, Catarina disse. Por quê? Por dar uma chance a isso, por confiar em mim com seu coração. Ainda estou apavorada. Bom, isso significa que importa. Catarina se inclinou lentamente, dando tempo a Isabela para se afastar. Ela não se afastou. Seu primeiro beijo foi suave e cuidadoso, mal mais que um toque de lábios, mas parecia uma promessa. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo. Boa noite, Isabela. Boa noite, Catarina. No carro, Melissa se mexeu. Você beijou a professora Catarina? Você deveria estar dormindo. Vocês são namoradas agora? Talvez. Como você se sentiria sobre isso? Melissa considerou isso seriamente. Ainda posso chamá-la de professora Catarina? Se quiser. Então está tudo bem, desde que ela continue fazendo brigadeiros e me lendo histórias. Acho que podemos arranjar isso. Enquanto Isabela dirigia para casa, se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Ainda assustada, ainda incerta, mas esperançosa de uma forma que havia esquecido ser possível. O caminho à frente não estava claro. Haveria desafios, seu cronograma exaustivo, o ajuste de Melissa, o julgamento de pessoas que poderiam não entender. Mas pela primeira vez, Isabela sentiu que não tinha que enfrentar sozinha, e isso fazia toda a diferença. Maio trouxe calor inesperado, o tipo de falsa primavera que fazia todos esquecerem que o inverno ainda não havia terminado. Isabela havia começado a levar Melissa para a casa de Catarina 4 tardes por semana agora, e nos fins de semana passavam tempo juntas, cozinhando, assistindo filmes, visitando a biblioteca, tirando fotografias. Estavam namorando, embora fossem cuidadosas com afeto físico na frente de Melissa. Segurar mãos era aceitável. Beijos rápidos na bochecha. Sentar perto no sofá durante filmes. Todo o resto esperava os raros momentos quando Melissa estava numa festa do pijama ou na casa de Dona Rosa. Isabela havia contado para Dona Rosa sobre o relacionamento numa noite, quando a mulher mais velha havia feito um comentário sabido sobre quanto tempo passavam juntas. Você está feliz, Dona Rosa havia observado. Finalmente. Isso é bom. Você não acha estranho? A diferença de idade? Acho que amor é amor. E aquela mulher olha para você como se você tivesse pendurado à lua. Isabela ainda não havia contado para sua mãe, ou para ninguém no trabalho. O relacionamento parecia novo demais, precioso demais para expor a julgamento potencial. Mas ela havia começado a usar uma pulseira de prata delicada que Catarina havia dado a ela no Dia das Mães. E isso parecia seu próprio tipo de anúncio. As coisas estavam boas, melhores que boas. Pela primeira vez em anos, Isabela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. E então Marcelo a chamou em seu escritório numa terça de manhã. Sente-se, Isa. O estômago de Isabela afundou. Isso nunca era bom. O que há de errado? Nada está errado. Na verdade, algo está certo pela primeira vez. Ele se recostou em sua cadeira. Você sabe que estou ficando mais velho. Meus filhos estão em cima de mim há anos para desacelerar, talvez me aposentar. Marcelo, você tem apenas 62. Exatamente. Velho o suficiente para saber melhor que continuar me matando de trabalhar. Ele sorriu. Estou vendendo a lanchonete. Isabela sentiu seu mundo inclinar. O quê? Não entre em pânico. O comprador quer manter a equipe, manter o nome, manter tudo igual, mas negociei algo especial para você. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia um contrato. O novo dono quer um gerente. Alguém que conhece o negócio, os clientes, a comunidade. Te recomendei. A posição vem com um salário, $3.800 por mês, plano de saúde e horário diurno, R$6 às 15 hora, 5 dias por semana. Isabela encarou os números. $3.800 era mais que ela ganhava nos 2 empregos combinados. Horário diurno significava que ela poderia buscar Melissa na escola.
Um emprego significava 100 mais turnos duplos exaustivos. Marcelo, eu não posso, isso é demais. Não é caridade. Você trabalhou mais duro que qualquer um aqui por 3 anos. Você conhece este lugar de dentro para fora. Você é confiável, inteligente e os clientes te adoram. Você merece isso. Mas nunca gerenciei nada. Você gerencia uma criança, 2 empregos e um orçamento apertado. Você pode lidar com uma lanchonete. Ele sorriu. A menos que não queira? Não, quero. Eu só... Ela sentiu lágrimas se formando. Obrigada. Isso é... Obrigada. Agradeça ao novo dono quando ele começar mês que vem. Apenas fiz a recomendação. Naquela noite, Isabela apareceu na casa de Catarina praticamente vibrando de excitação. No momento em que Catarina abriu a porta, ela disparou. Consegui uma promoção. O quê? Isso é maravilhoso. Isabela explicou tudo, enquanto Melissa fazia lição na mesa da cozinha. O salário, o horário, o emprego único, o seguro. Isso muda tudo, ela disse. Posso pagar as atividades de Melissa, posso construir poupança, posso respirar. Catarina a puxou num abraço apertado. Estou tão orgulhosa de você. Não fiz nada. Marcelo apenas... Você apareceu todo santo dia. Você trabalhou até a exaustão. Você provou que era confiável e capaz. Isso não é nada. Celebraram com sundaes de sorvete improvisados e o filme favorito de Melissa. Naquela noite, depois de colocar Melissa para dormir em casa, Isabela ligou para Catarina. Estou com medo, ela admitiu. De quê? Que isso seja bom demais, que algo dê errado, que eu estrague tudo. Ou, Catarina disse gentilmente, você poderia confiar que merece coisas boas, que trabalho duro às vezes compensa, que o universo não sempre tira, às vezes devolve. Quando você se tornou tão otimista? Quando te conheci. Conversaram até depois da meia-noite sobre sonhos e possibilidades. Com melhores horas e melhor salário, Isabela poderia fazer um curso de fotografia no Senac, talvez economizar para uma câmera de verdade, levar Melissa numa viagem de fim de semana para algum lugar. Nada fancy, mas algo. E quanto a nós? Isabela perguntou. Para onde vamos daqui? Para onde você quer ir? Para frente. Juntas. Se você quiser isso também, quero isso mais que tudo. Mas seguir em frente significava lidar com realidades que haviam evitado. Como contar para a mãe de Isabela? Como navegar a política da escola quando os pais descobrissem que a mãe solteira estava namorando a professora? Como descobrir como seu futuro parecia a longo prazo? No domingo seguinte, Isabela dirigiu até a casa de sua mãe para o que havia chamado de a conversa em sua cabeça. A casa de Glória Ferreira era exatamente como Isabela lembrava. Móveis ultrapassados, imagens religiosas nas paredes, o cheiro perpétuo de café e carpete velho. Sua mãe atendeu à porta em roupas de igreja, claramente a caminho de sair. Isabela, deveria ter ligado primeiro. Liguei. 3 vezes. Bem, estou ocupada. O que você precisa? 10 minutos. Só isso. Glória suspirou, mas deu um passo para o lado. Faça 5. Tenho uma reunião do comitê. Sentaram na sala formal que ninguém nunca usava, em móveis cobertos de plástico que estalavam a cada movimento. Queria te contar algo antes de ouvir de outro lugar. Isabela começou. Estou vendo alguém. Já era a hora. Estava começando a achar que tinha desistido de homens completamente. Desisti. Estou namorando uma mulher. O silêncio era ensurdecedor. Com licença? Seu nome é Catarina. Ela é a professora de Melissa. Estamos juntas há alguns meses. O rosto de Glória passou por emoções. Choque, nojo, raiva, se estabelecendo em desaprovação fria. Isso é uma fase. Você está confusa depois do Daniel. Não estou confusa. Estou feliz. Pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. Feliz vivendo em pecado? Expondo minha neta a esse estilo de vida? Não é um estilo de vida, mãe. É um relacionamento. E Melissa está prosperando. Ela ama Catarina. Claro que ama. Crianças são impressionáveis.
Elas não entendem as consequências dessas escolhas. Glória se levantou, andando de um lado para o outro. O que as pessoas vão dizer? O que a igreja vai pensar? Não me importo com o que eles pensam. Bem, eu me importo. Tenho que viver nesta comunidade. Não estou pedindo sua aprovação. Isabela disse calmamente. Estou te contando como cortesia. Esta é minha vida, minha escolha. É pecado. Segundo quem? O mesmo Deus que diz para amar seu próximo? Não julguem. Não cite escritura para mim. Então não use como arma. Encararam uma a outra através de anos de decepção e expectativas não atendidas. Se você continuar este relacionamento, Glória disse finalmente, não espere que finja que aprovo. Não vou mentir para meus amigos ou minha igreja. Não espero que minta. Espero que seja civilizada se nos vir juntas. Só isso. E se eu não puder? Então acho que nos veremos ainda menos do que já vemos. Isabela se levantou para sair. Na porta virou-se. Sabe o que é triste, mãe? Vim aqui esperando que você ficasse feliz por mim. Que pela primeira vez você visse que estou tendo sucesso e celebrasse em vez de criticar. Mas você não consegue fazer isso. Nunca conseguiu. Isabela, tenho um bom emprego agora. Melissa está se destacando na escola. Estou num relacionamento saudável com alguém que me trata com respeito e gentileza. Por qualquer medida, estou indo bem. Mas você nunca vai ver isso porque não estou vivendo a vida que você planejou para mim. Ela saiu antes que sua mãe pudesse responder, lágrimas descendo por seu rosto enquanto dirigia embora. Catarina estava esperando quando ela chegou, tendo percebido pelos textos de Isabela que a conversa não havia ido bem. Vem aqui, Catarina disse, puxando-a num abraço. Isabela chorou contra seu ombro, liberando anos de tentar ganhar a aprovação que nunca viria. Sinto muito, Catarina sussurrou. Sei que isso foi difícil. Ela chamou de pecado, nos chamou de viver em pecado. Não moramos juntas. Você sabe o que ela quis dizer. Foram para o sofá. Catarina a segurou enquanto chorava, oferecendo lenços e conforto silencioso. Você acha que ela está certa? Isabela perguntou. Que isso é confuso para Melissa. Melissa parece bem clara sobre as coisas. Você perguntou a ela? Não diretamente. Talvez devêssemos. Chamaram Melissa das escadas de onde ela estava brincando com Drummond. Amor, podemos conversar com você sobre algo sério? Isabela perguntou. Melissa sentou entre elas, sua expressão solene. Estou em apuros? Não, baby. Só queremos ter certeza de que você está bem com eu e a professora Catarina namorando. Eu já disse que estava bem, eu sei, mas pessoas podem dizer coisas na escola ou na igreja ou... Tipo, o quê? Isabela e Catarina trocaram olhares. Como explicar homofobia para uma criança de 7 anos? Algumas pessoas acham que é errado duas mulheres se amarem, Catarina disse gentilmente. Melissa franziu a testa. Isso é burro. Melissa. Amor é amor. É o que você sempre diz, mãe. Eu digo isso. Então, se você ama a professora Catarina e ela te ama, e ambas me amam, então somos uma família. Certo? A simplicidade disso tirou o fôlego de Isabela. Certo. Ela conseguiu. Ok. Posso voltar a brincar agora? Depois que ela saiu, Isabela virou para Catarina. Quando minha filha se tornou mais esperta que todos os adultos, crianças geralmente são, elas ainda não aprenderam a complicar verdades simples. Naquela noite, conversaram seriamente sobre o futuro, sobre logística e rótulos e planos de longo prazo. Não posso me mudar para um lugar maior, Isabela disse. Não por um tempo de qualquer jeito. Não estou pedindo para você se mudar, ainda não chegamos lá. Mas eventualmente sim. Eu gostaria disso, mas não há pressa. Catarina pegou sua mão. Esperei 51 anos para encontrar isso. Posso ser paciente um pouco mais. E quanto à escola? Se formos públicas sobre isso, vai afetar seu emprego? Pode. Mas o conselho escolar tem políticas de não discriminação. E francamente, se me demitirem por quem amo, isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Não quero que você perca seu emprego por minha causa. E não quero que você esconda quem somos porque está preocupada com consequências. Vamos enfrentá-las juntas. Decidiram ser mais abertas. Não fazendo anúncios, mas não escondendo também.
segurando mãos em eventos escolares de Melissa, jantando juntas em público, vivendo autenticamente em vez de cuidadosamente. A resposta foi mista. Alguns pais sussurraram. Alguns fizeram comentários de apoio. A diretora chamou Catarina para uma conversa, que era realmente um aviso para ser discreta. Catarina a lembrou sobre leis de discriminação e disse que seria tão discreta quanto qualquer outro casal. Nem mais, nem menos. Na lanchonete, a resposta de Marcelo foi caracteristicamente direta. Bom para você. Já era hora de encontrar alguém que te aprecie. Juliana, na biblioteca, deu high five e imediatamente recomendou vários romances LGBTQ+. Dona Rosa disse, já sabia, meus olhos funcionam bem. Lentamente, cautelosamente, sua vida juntas tomou forma. Catarina começou a vir a mais atividades de Melissa, recitais de dança, peças escolares, clubes de livro pais-filhos. Isabela passou mais noites na casa de Catarina, depois que Melissa estava dormindo, voltando para casa antes da manhã. Conversaram sobre introduzir o conceito de pernoites, de Isabela e Melissa às vezes ficarem. O que diríamos a Melissa? Isabela perguntou. A verdade, que pessoas que se amam às vezes gostam de acordar juntas. Ela tem 7 anos. Ela é inteligente e nos ama. Ela vai entender mais do que você pensa. No final de maio, a nova posição de Isabela oficialmente começou. O primeiro dia foi surreal, chegando à lanchonete como gerente em vez de garçonete, tendo um escritório, minúsculo, mas dela, tomando decisões em vez de apenas segui-las. Ela imediatamente implementou mudanças. Melhor escala para que ninguém trabalhasse turnos de 12 horas, um pequeno aumento para a equipe, café grátis e uma refeição por turno. Você vai levar este lugar à falência com gentileza, Marcelo brincou quando passou. Ou vou mostrar às pessoas que quando você as trata bem, elas trabalham mais duro. Ela estava certa. Em um mês, rotatividade de pessoal caiu, satisfação do cliente aumentou e receita subiu. Marcelo chamou de gestão através de empatia. Isabela chamou de não ser um babaca. Com seu novo cronograma, Isabela buscava Melissa na escola a maioria dos dias. Iam ao parque ou biblioteca ou às vezes à casa de Catarina, se fosse dia de folga dela. A rotina parecia sustentável de uma forma que sua vida antiga nunca foi. Ela até havia conseguido economizar dinheiro. Não muito, mas suficiente para que quando o aniversário de Melissa chegasse em junho, pudessem ter uma festa de verdade na casa de Catarina, com colegas de Melissa, bolo, jogos, a experiência toda. Assistindo Melissa rodeada de amigas, rindo e feliz, Isabela sentiu algo se acomodar em seu peito. Isso era pelo que ela havia lutado todos aqueles anos, este momento, esta alegria. Catarina apareceu ao lado dela, deslizando um braço em torno de sua cintura. Ela está se divertindo muito, Catarina observou. Obrigada por hospedar. Não poderia ter feito isso no apartamento. Esta casa deveria ter risadas de crianças nela. Ficou quieta demais por tempo demais. Assistiram à festa juntas, confortáveis em seu silêncio compartilhado. Eu te amo, Isabela disse de repente. Catarina virou para ela, olhos brilhantes. O quê? Eu te amo. Tenho estado com medo de dizer, mas amo. Eu te amo. Também te amo, Catarina sussurrou. Tanto. Beijaram, breve e doce, sem se importar com os pais que pudessem ver ou julgar. Mais tarde, naquela noite, depois que a festa terminou e os convidados foram embora, as 3 sentaram na sala de Catarina rodeadas por papel de embrulho e brinquedos novos. Melhor aniversário de todos, Melissa declarou. Fico feliz, amor. Mãe, posso perguntar algo? Sempre. A professora Catarina vai ser minha outra mãe? A respiração de Isabela falhou. Ela olhou para Catarina, que parecia igualmente chocada. Você gostaria disso? Catarina perguntou gentilmente. Sim. Todas as minhas amigas têm 2 pais. Agora eu poderia ter também, exceto melhor porque vocês são ambas mulheres. E vocês são ambas legais. Não é exatamente tão simples, querida, Isabela disse. Mas talvez um dia, se as coisas continuarem indo bem, a professora Catarina poderia ser uma parte mais oficial da nossa família. Tipo, casadas? Talvez, eventualmente.
Ok, posso comer outro pedaço de bolo? Depois que Melissa foi dormir, no quarto de hóspedes de Catarina, que havia gradualmente se tornado o quarto de Melissa, com bichos de pelúcia e livros se acumulando, as duas mulheres sentaram na varanda dos fundos com chá. Isso foi inesperado, Isabela disse. Crianças têm uma forma de cortar através da complexidade. Te assusta a ideia de ser outra mãe de Melissa? Me apavora. Nunca fui mãe. Não sei o que estou fazendo. Nem eu, e estou nisso há 7 anos. Riram, a tensão quebrando. Mas não, Catarina continuou. Não me assusta o suficiente para fugir. Quero isso, tudo isso. Você, Melissa, o caos e alegria e complicações. Quero construir uma família com você. Mesmo sabendo que não vai ser fácil? Especialmente sabendo disso. As coisas que valem ter nunca são. 2 anos depois daquela noite exausta, quando Isabela havia adormecido no ombro de Catarina, suas vidas haviam se transformado completamente. Isabela gerenciava a lanchonete com sucesso. Havia começado a construir um portfólio de fotografias profissionais e raramente se preocupava em pagar o aluguel. Melissa estava prosperando na 4ª série, já lendo em nível de ensino médio, e tinha um quarto cheio de livros e um quintal para brincar. Catarina havia publicado uma coleção de ensaios sobre ensino e estava consultando para o distrito escolar sobre programas de alfabetização. Haviam crescido juntas em vez de separadas, construído algo sustentável em vez de precário. Numa manhã de domingo em agosto, Isabela acordou cedo e foi para a cozinha fazer café. Pela janela, ela podia ver Melissa e Catarina no jardim, plantando tomates e conversando seriamente sobre algo. Ela pegou sua câmera e tirou uma foto, sem pensar, apenas sentindo. A luz da manhã, a intimidade de sua conversa, a mágica ordinária de pessoas que ela amava estando juntas. Mais tarde, aquela foto ganharia um concurso de arte local. Os juízes diriam que capturava algo essencial sobre família. Não perfeição, mas presença. Não grandeza, mas graça. Mas no momento, Isabela apenas ficou em sua cozinha, a cozinha delas, e sentiu gratidão avassaladora. Ela havia começado esta jornada exausta e sozinha, convencida de que tinha que carregar tudo sozinha. E agora estava aqui, descansada, amada, em casa. A jornada não havia sido fácil. Houve contratempos e lutas, momentos de dúvida e medo. Alguns dias ainda eram difíceis. Dinheiro, às vezes, ainda era apertado. Melissa ainda tinha desafios na escola. A mãe de Catarina faleceu sem reconciliação. A mãe de Isabela permaneceu distante. Mas elas enfrentaram juntas. Isso fez toda a diferença. Catarina entrou, sujeira nos joelhos, sorrindo. Melissa quer plantar girassóis. Disse a ela que vão ficar mais altos que ela no verão. Ela vai adorar isso. No que você está pensando? Catarina perguntou, deslizando braços em torno da cintura de Isabela. Em quão longe chegamos? Quão diferente tudo está? Diferente melhor? Infinitamente melhor. Ficaram juntas em sua cozinha, em sua casa, em sua vida que haviam construído de exaustão e coragem e amor. Fico feliz que você adormeceu no meu ombro, Catarina disse. Eu também. Mesmo sendo mortificante? Especialmente porque foi mortificante. Significou que estava vulnerável o suficiente para receber ajuda. Precisava disso. Todos precisamos às vezes. Lá fora, Melissa chamou por elas para virem ver onde ela havia plantado os girassóis. Foram juntas, de mãos dadas, admirar o trabalho de sua filha. E Isabela pensou sobre todas as mulheres que estavam onde ela esteve, exaustas, sozinhas, convencidas de que tinham que ser fortes o suficiente para não precisar de nada de ninguém. Ela esperava que encontrassem sua Catarina. Seu momento de queda, sua coragem para aceitar ajuda e amor e parceria, porque todos mereciam chegar em casa para si mesmos. Todos mereciam estar exaustos num momento e acolhidos no próximo. Todos mereciam adormecer no ombro de alguém e acordar para a possibilidade. Esta era a história dela, de exaustão a conforto, de sozinha a amada, de sobreviver a prosperar. E tudo começou com um momento de vulnerabilidade que mudou